A graça e a paz do Senhor Jesus, querido aluno do CTL, eu sou o pastor André Araújo, sou pastor na Rede Jovens lá na Videira Canaã e eu vou ministrar para você um resumo da matéria que você já pegou no CTL, chamada Lealdade e Honra. É um tempo curto, então não precisa fazer nenhuma pergunta que não vai dar tempo de eu responder. É claro que foi uma piada. Mas preste bastante atenção porque eu tenho certeza que Deus quer falar com você, reforçar algo no seu coração a respeito dessas verdades. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Então nós vamos falar sobre o caminho da deslealdade. Nosso primeiro momento aqui juntos é sobre o caminho da deslealdade. Sabe, irmãos, ao contrário do que talvez nós pensamos no primeiro momento, a obra de Deus, uma obra prevalecente, ela não é feita com pessoas talentosas, mas com pessoas leais. A lealdade é a principal qualificação de todo líder e de todo discipulador, de todo líder na casa de Deus. Não importa se alguém é um grande orador, ou que talvez um grande músico, um grande cantor, né, se de fato ela não for uma pessoa leal, porque a obra de Deus ela só vai avançar com aqueles que são leais. Sabe, nós gostamos, no primeiro momento, daqueles que são talentosos, mas aqueles que são leais vão conosco até o fim. Aqueles que são leais vão com aqueles que são homens, que são instrumentos de Deus, até o fim. Mas você sabe, às vezes, essa questão da deslealdade não é algo que acontece repentinamente. Então, às vezes, nós precisamos perceber, é preciso ter discernimento da parte de Deus para perceber alguém desleal ou, às vezes, para perceber a deslealdade em nós. Você sabe quem que é o leal? O leal é aquele que já foi tratado na sua deslealdade. Então, você só pode dizer que você, de fato, é alguém leal se em algum momento Deus já tratou você com isso. E se não tratou, Deus vai tratar. E permita ser tratado por Deus, para que você também possa ser um instrumento nas mãos de Deus e ser um abençoador, ser uma bênção na obra de Deus. Amém? Então eu gostaria de usar nesse primeiro momento o exemplo de Joabe e Absalão. Mas antes disso, por um minuto apenas, eu gostaria de orar por você, para que de fato o Senhor abra os olhos do seu coração, te dê revelação a respeito desse assunto tão importante que é lealdade e honra. Feche os seus olhos por um momento, né? Faça o possível para orar comigo. Senhor, eu quero abençoar cada aluno que está comigo. Ó Deus, assistindo essa aula, eu quero declarar, Senhor, a luz do Senhor sobre eles. Eu quero declarar que, onde quer que eles estejam, de alguma maneira, o Espírito do Senhor vá de encontro a eles. De alguma maneira, a revelação do Senhor, a graça e o favor do Senhor os alcança em nome de Jesus, para que eles tenham revelação, para que o Espírito Santo do Senhor os conduza a um novo nível de revelação a respeito da lealdade e da honra na obra do Senhor, em nome de Jesus. Então, como eu disse, irmãos, às vezes a deslealdade ela não acontece de maneira repentina, às vezes não, ela não acontece de maneira repentina. É preciso ter discernimento. Então, cada pessoa desleal, ela passou por um processo, por estágios, até que de fato ela se tornasse alguém desleal. E para falar disso, nesse primeiro momento, no resumo dessa primeira aula, eu vou usar Joabe e Absalão como exemplo para você. Eu sei que você já viu isso em sala de aula, mas eu vou reforçar essa verdade no seu coração. O primeiro estágio, então, de alguém que vai se tornando um desleal é o estágio da independência. Você sabe, às vezes a independência é vista com bons olhos, como alguém que tem iniciativa, como alguém que tem opinião, como alguém que sabe o que fazer. E dificilmente as pessoas elas associam essa independência à deslealdade. Mas sabe qual que é o problema de pessoas que são independentes aqui no que diz respeito à obra de Deus? É que eles escolhem quais regras devem seguir.
eles seguem, eles obedecem de acordo com a sua conveniência. Eles obedecem apenas, essas pessoas obedecem apenas algumas instruções, apenas aquelas que elas consideram mais importantes. Então você sabe, nós estamos aqui envolvidos numa campanha de jejum e é por isso que você não está tendo aula presencial, né? Por isso que você não está tendo aula esses dias, para nós focarmos juntos como igreja e buscarmos ao Senhor aqui no prédio da Arena Videira, ou Arena Bueno. Mas você sabe, então foi dada uma direção muito clara para que os líderes trouxessem as suas células para cá. Mas muitos irmãos resistiram, porque querem reunir com as suas células nas casas. Pastor, mas é para a obra de Deus. Sim, sim, tudo isso é muito importante, mas nós recebemos uma direção clara de alguém que foi estabelecido por Deus. Sabe, não seja independente. Joabe foi alguém independente. O primeiro exemplo, então, da independência de Joabe foi a morte de Abner. Por quê? Porque Davi havia decidido fazer as pazes com Abner. Abner havia sido um general no reinado de Saul, mas Joabe ele simplesmente decidiu matar Abner. Então, o líder, o rei, havia decidido que faria as pazes, mas Joabe simplesmente decidiu ignorar a direção de Davi e matar a Abner. Você sabe, isso é o que o independente faz. Pessoas assim são perigosas. Por quê? Elas não são confiáveis, porque não seguem direções. Deixa eu te falar uma coisa aqui, muito importante. Deus, ele estabelece na sua vida exatamente a liderança que você precisa. É uma das coisas que eu preciso falar para você. Muitas vezes Deus manda aquilo que você precisa numa embalagem que você não gosta. Mas acredite, Deus na sua soberania colocou essa liderança aí acima de você. Deus na sua soberania te deu um líder, te deu um discipulador, te deu um pastor, te deu pais, te deu um patrão. E na soberania de Deus, essa autoridade é exatamente a autoridade que você precisa. Talvez não é a autoridade que você gostaria de ter, mas é aquela que você precisa. Então entenda, ser independente no que diz respeito à obra de Deus é perigoso. O segundo exemplo, então, da independência de Joabe, está lá em 2 Samuel 18, a partir do versículo 5, se você quiser ler, diz que Davi, ele deu ordens explícitas para não matarem Absalão. O filho de Davi, Absalão, havia se voltado contra o seu pai. Mas Davi decidiu que não o mataria, que não se levantaria contra o próprio filho. Mas, mais uma vez, Joabe simplesmente fez o que achava melhor. Pessoas independentes, elas fazem o que acham melhor, independente das direções que elas recebem. Numa oportunidade que Joabe teve, ele foi lá e matou Absalão. Você sabe, tá vendo que não é alguém confiável? Quando um líder dá uma direção, ele precisa confiar que o discípulo, que o liderado vai seguir aquela direção. O terceiro exemplo está lá em 2 Samuel 12, o terceiro exemplo que eu quero usar para você, embora esteja antes aí na sua Bíblia. A Bíblia diz que Joabe ele havia conquistado uma cidade, mas você sabe, ele mandou um recado para Davi. Ele falou, olha, vem se envolver nessa batalha, senão eu mesmo vou ser aclamado rei nessa cidade. Tá vendo o que o desleal faz? Em outras palavras, Joabe estava falando o seguinte, eu vou ficar aqui, eu batalhei, né? Eu fiz todo o trabalho para depois o nome de Davi ser glorificado. Então ele está dizendo o seguinte, vem você pôr a mão na massa, porque senão esse povo aqui, essa cidade é minha. Sabe, irmãos, infelizmente, quantas pessoas às vezes se levantam na liderança para dizer exatamente isso. Para dizer, ó, eu estou aqui liderando uma célula, eu estou aqui mobilizando, eu estou aqui fazendo isso, mas o pastor nunca apareceu aqui. Mas você lidera para o pastor ou você lidera para o Senhor? Você lidera para o seu pastor, você lidera para o seu discipulador ou você lidera porque Deus te estabeleceu aí? Cuidado ao se valorizar demais, porque pessoas que são desleais, elas fazem questão
de deixar bem claro o que elas fazem, o quanto elas fazem e o quanto elas são importantes. Cuidado, porque você sabe, afinal de contas, nenhum de nós merecíamos estar onde estamos. Todos nós fomos alcançados exclusivamente pela graça de Deus. E todos nós podemos liderar exclusivamente porque a graça de Deus nos alcançou. Mas o segundo estágio, então, de alguém que é de um desleal, que é alguém que vai se tornando desleal, é o estágio da decepção. Você sabe, normalmente, o desleal, em algum momento, ele se decepcionou com a sua liderança. O estágio da deslealdade é a decepção. O segundo estágio da deslealdade, perdão. Nós poderíamos também chamar esse estágio de ofensa ou mágoa. A decepção é o resultado da ofensa ou mágoa. Quando nos sentimos feridos por nossos líderes, podemos dar lugar à deslealdade. Sabe, ficar ofendido não é um direito nosso. Ficar ofendido não é um direito nosso. Na verdade, ficar ofendido é algo muito grave e de muitas consequências. Por quê, pastor? Porque quem se ofende se enche de justiça própria. Estou me lembrando aqui de uma situação em que eu era um adolescente, lidero célula desde a minha adolescência, e eu havia ficado assim muito enciumado com uma situação, com a minha discipuladora. E havia ficado chateado, porque ao meu ponto de vista eu havia sido destratado por ela. Claro que agora eu estou falando bonito, né? Mas na adolescência não era bem assim, então eu havia ficado magoado, em outras palavras. E aí eu fui orar por isso. Eu fui orar por isso. E eu falei, Senhor, tá errado, olha só o que ela fez. E eu lembro do Espírito Santo sutilmente me dar uma pancada. Ele falou para mim o seguinte, sabe por que você está ofendido, magoado? É porque você se acha muito importante. Mas não foi com essas palavras, mas foi isso que o Senhor me disse. Você está se achando muito importante, deixa eu te falar uma coisa. Você só está aí pela graça. Você só está aí porque é muita graça da minha parte, é muita graça eu te estabelecer como um líder. Você sabe, foi uma luz no meu coração. Eu fiquei envergonhado diante de Deus por ter aquele sentimento. A ponto de eu ir pedir perdão para ela. Nem precisava, porque ela nem sabia, né? Mas eu fui pedir perdão para ela. Falar, me perdoa que eu havia ficado ofendido com você. Mas Deus já falou para mim que eu não posso me achar tão importante assim. Que eu sou o que sou só pela graça de Deus. Que o Senhor traga luz ao seu coração. Então, Absalão, ele foi esse filho de Davi que eu já comentei com você, que Joabe matou, ele se tornou alguém desleal. A deslealdade entrou na vida dele por causa da ofensa. Por quê? Porque uma irmã de Absalão foi abusada, Tamar, foi abusada por um outro irmão dele, Aminon. Então, Aminon, os três eram irmãos, né? Os três eram filhos de Davi. Aminon abusou de Tamar. E Absalão, primeiro, ficou furioso, porque pela atitude de Aminon, mas também porque Davi não fez nada. Você sabe, Davi errou. Ele deveria ter feito algo. Lá em Levítico 20, 17, a Bíblia diz o seguinte, que se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vir a dele, torpeza é. Portanto, serão eliminados na presença dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Em outras palavras, ele deveria ter sido morto. Mas Davi não fez nada. A Bíblia diz que Davi se calou. E isso mexeu com Absalão. Então, deixa eu te falar algo aqui. Pode parecer um chavão. Talvez você já tenha ouvido isso por aí, mas é uma verdade. O erro do líder sempre vai ser um teste para o liderado. Você não tem direito de se levantar contra a sua liderança porque ela errou. Você não tem esse direito. Foi o que Absalão fez. No primeiro momento ele se calou. Permitiu que a mágoa, a decepção tomasse conta do seu coração. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas erram. Nós erramos. Você erra também. Não seja tão impiedoso assim com a sua liderança.
Sabe, a Bíblia diz que na medida com que nós medimos, nós também seremos medidos. Então, pense muito bem ao ser impiedoso, quando o seu líder, quando a sua liderança, o seu discipulador, o seu pastor, o seu pai, quando alguém errar com você, cuidado, você pode estar usando a mesma régua que vão usar com você depois. Isso é perigoso, isso é arriscado. É melhor ser nobre, é melhor ter empatia, se colocar no lugar do outro. Pastor, mas eu não vou fazer nada. Você vai orar sempre. Você vai sempre pedir para Deus e abençoar a sua liderança. Senhor, eu acho que ele errou comigo, Senhor. Eu estou me sentindo ofendido. De alguma maneira, move no coração dele, ou move no meu. De alguma maneira, Senhor, resolve essa situação. É assim que nós devemos agir, indo para Deus. E é claro, você sempre pode conversar com a liderança. Absalão deveria ter procurado. Isso me leva ao terceiro estágio, o estágio do isolamento. Depois que Amnon violentou Tamar, foi remixado, você viu? Violentou Tamar. Absalão não fez nada por 2 anos inteiros. A Bíblia diz que ele se calou por 2 anos. A mágoa corroendo seu coração. Ele se tornou passivo e ressentido. 2 Samuel 13, 22. Porém, Absalão não falou com Amnon, nem mal nem bem. Nem com Amnon e nem com Davi. Você sabe, eu costumo dizer o seguinte, alguns precisam aprender a se calar, porque falam demais. Mas outros precisam aprender a falar, porque nunca falam nada. Então nós precisamos aprender a falar a coisa certa na hora certa. A Bíblia diz que até o tolo se passa por sábio quando fica calado. Ele se passa por sábio, mas não quer dizer que ele é sábio. A Bíblia também diz que o sábio conhece o tempo e o modo. O tempo certo de falar e a maneira certa de falar. Pastor, eu quero ser sábio. Por isso você precisa orar e colocar diante de Deus as coisas. Para que o Senhor te mostre o momento certo e a maneira certa de falar. Então veja, depois de serem ofendidas, normalmente as pessoas se isolam. Foi isso que Absalão fez. Você já percebeu alguém que ele era envolvido com as pessoas, ele se relacionava com as pessoas, mas ele começou a se afastar. Ele é aquele líder do discipulado que agora não vai para as comunhões, que no culto ele senta separado, né, que ele nunca responde as mensagens. Cuidado! Se é você, cuidado! Pode ser que você esteja no processo da deslealdade. Você sabe, o diabo sempre vai tentar isolar a presa antes de tragar, antes de querer derrubar. Ele sempre vai isolar. Uma brasa ali afastada do fogo, ela vai apagar. É isso que o diabo tenta fazer. Na vida da igreja isso acontece. Pessoas ofendidas não se envolvem, são indiferentes. E certamente elas se tornam críticas da liderança e da igreja. Pessoas que são magoadas, machucadas, elas vão se isolar. Elas vão se isolar e vão se tornar críticas. Um líder que se tornou passivo certamente se sentiu ofendido e está magoado. Possivelmente pessoas erraram com ele, mas ele não conseguiu perceber que a falha do outro foi um teste para ele. Por isso a deslealdade penetrou no seu coração. Cuidado. A minha oração, como eu falei aqui no início, é que o Senhor traga luz ao seu coração e fale com você em nome de Jesus. O quarto estágio é o estágio da crítica, como eu já introduzi aqui. Uma pessoa que se deixa tomar pelo espírito de deslealdade não fica passiva indefinitivamente. Em algum momento, ela se levantará com críticas. Aqui tem uma coisa muito interessante, porque se você focar com os olhos críticos, você sempre vai encontrar defeitos. Mas se você olhar com olhos de amor, você sempre vai encontrar coisas boas, né? E vai encontrar também amor e paciência para esperar, talvez, a mudança. Eu não estou dizendo aqui que você precisa endossar o erro da liderança, eu não estou dizendo isso. Por isso que nós somos uma cadeia de discipulado. É por isso que ao pastor Aloísio, ao pastor de governo, ao pastor de rede, ao discipulador, ao líder de célula,
é outra coisa que eu vou me adiantar, mas não tem problema. Nunca é errado você procurar uma liderança superior, porque a nossa lealdade sempre é com a maior liderança estabelecida. Então, às vezes, algum líder tem problema com o discipulador, como exemplo, e o discipulador, de certo modo, às vezes amedronta o líder para ele não procurar o pastor. Isso está errado. Se o discipulador priva o líder de procurar o pastor, então o discipulador está agindo com deslealdade. E da mesma maneira, o líder, o discipulador, tem o direito e até o dever, se for como alguém que é leal, de procurar o pastor de governo, talvez. Se tem alguma situação com o pastor de rede ou algo do tipo, a nossa lealdade sempre é com a maior liderança estabelecida. Se você está entendendo, diga amém aí onde você está. Então, veja bem, se você olha com olhos ruins, você vai encontrar coisas ruins. Mas eu tenho certeza que para alguém que Deus estabeleceu na sua vida, ele tem muitas coisas boas para serem vistas. Ele tem muitas coisas boas para você observar e para você ser edificado com ele em nome de Jesus. Por que ao invés de criticar as coisas ruins, você não ora para que o Senhor dê graça e sabedoria para que ele avance? Por que ao invés de falar para quem não pode resolver, né, aí vira uma fofoca, essa pessoa aqui que eu estou falando não procura quem pode resolver? Por que o líder, ao invés de falar do problema do discipulador para outro líder, não procura o pastor para resolver? Por que ao invés de falar para alguém que não pode, não procura alguém que pode resolver? Entende? É assim que nós agimos, é assim que se age da maneira correta. Olha o que Absalão fazia. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. A Bíblia diz que Absalão ele começou a se assentar na porta da cidade. E todas as pessoas que chegavam ali com algum problema, ele procurava saber qual era o problema. E aí ele começou, isso me introduz também no 5º estágio, né? Mas ele começou então a dizer: nossa, eu entendo você, nossa, eu entendo a sua situação, é muito difícil, mas você sabe, o rei não tem ninguém para ouvir você e para resolver seu problema. É porque o rei é muito ocupado, o rei faz muitas coisas de rei, ele não tem tempo para resolver essas coisas do seu povo. Você percebe? O 5º estágio é o estágio da dissimulação. É exatamente isso que o desleal faz, ele é dissimulado. Ele forja ali uma situação. Continuando aqui o mesmo contexto, 2 Samuel 15, versículo 3. Então Absalão lhe dizia: a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra. Não, eu não sei. Se eu fosse o discipulador, seria diferente, né? Mas Deus estabeleceu o discipulador, ele não tem tempo assim para cuidar dessas coisas. Eu tenho, mas ele não tem. Percebe? É sutil, às vezes parece até ser uma coisa assim, é bonita de se ouvir, né? Mas é morte, é cheia de maldade. Quem me dera ser juiz da terra para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava e o beijava. Né? Dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juiz, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Nossa, meu Deus, olha essa expressão. Ele furtava o coração dos homens de Israel, ele roubava o coração deles. Né? Então ele usava ali de uma dissimulação, né, para mostrar que ele era melhor do que o rei. Né, para fazer ali toda uma cena. Não se ajoelhe, levanta, vem cá, me dá um beijo, me dá um abraço. Se eu pudesse resolver seu problema, eu não tenho autoridade para isso, né, porque o rei não se importa com você. É isso que o desleal faz. É isso que o desleal faz. Não seja um desleal. O estágio do engano. Um pensamento de engano é a ideia de que Deus escolhe os maiores ou melhores. Muitos se rebelam porque julgam que são maiores que seus líderes. Impressionante isso, né? Porque você já sabe disso, nós vivemos nesse paradigma da graça.
Então, sabe de uma coisa? Se você se acha melhor do que o seu líder, é um sinal que você não serve para estar lá. E ele está exatamente no lugar certo. Porque a Bíblia diz que Deus escolhe aqueles que não são. Para envergonhar, talvez você que está achando que é. Percebe? Deus escolhe os que não são. Deus pega os que não são para que ele seja. Então Deus usa os que não são para que ele seja. Meu Deus! É um problema quando nós nos achamos, quando você se acha bom. Quando nós nos achamos bons é um grande problema. O desleal, ele se acha melhor do que o seu líder. Ele acha que ele deveria estar no lugar do líder. Aqui é quando a rebelião, a desonra, a deslealdade, ela começa a se manifestar de maneira visível. O sétimo estágio e último desse primeiro momento, do resumo dessa primeira aula, é o estágio da morte. O fim de todo rebelde é sempre a morte. Alguns morrem espiritualmente, ministerialmente, outros podem mesmo vir a morrer fisicamente. 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Você sabe, a Bíblia diz também em Êxodo 22, 18, a feiticeira não deixarás viver. Então você percebe que Deus trata a rebelião como uma espécie de feitiçaria, e na Bíblia o juízo para a feitiçaria é a morte. Pastor, isso aqui é o Antigo Testamento, é verdade, mas é uma morte espiritual. E dependendo do nível de rebeldia, o pecado pode ter consequência até mesmo da morte física. Você pode perceber, o desleal não tem vida quando fala. O desleal, quando ele fala, onde ele chega, o ambiente fica tomado de morte. Você sai da conversa com o coração ruim, pesado, angustiado. Você tem o Espírito de Deus. Deus vai te dar discernimento nesses dias, em nome de Jesus. Deus não tolera rebelião de nenhum tipo. Não se envolva em qualquer tipo de rebelião. Algumas pessoas simples se deixam levar pelas palavras de gente rebelde. Por isso nós precisamos ter discernimento espiritual. Nos últimos minutos que nós temos, eu vou falar para você sobre os 7 princípios sobre lealdade. Então eu falei sobre o processo, né, da deslealdade, mas agora eu vou falar para você 7 princípios a respeito do leal, para a lealdade, ok? Primeiro, lealdade requer completa persuasão. Para se comprometer com algo, você precisa estar convencido em seu coração de que aquilo é realmente de Deus. Para ser leal a alguém, você precisa estar seguro a respeito dessa pessoa. Uma questão que deve ser considerada são os rumores. Antes disso, deixa eu te falar uma frase que me veio aqui ao coração. Sabe, para quem acredita em você, não precisa justificar. Para quem não acredita, não adianta justificar. Às vezes nós perdemos muito tempo justificando, tentando convencer quem não quer ser convencido. Para você, de fato, ser leal, você precisa estar convencido a respeito da liderança que você anda. Você faz parte aqui da videira, você precisa estar convencido das nossas intenções. Eu já digo nossas, porque eu sou pastor nessa igreja, graças a Deus, e eu estou junto com o pastor Aloysio, com meu pastor, com o pastor Rigonato, com o pastor Naor, e todos os pastores, nós estamos juntos envolvidos num propósito, edificar uma igreja de vencedores. Para isso nós temos células, para isso nós temos cursos, para isso nós fazemos encontro, para isso nós fazemos tudo que nós fazemos, para agradar o coração de Deus, para ganhar vidas, que é o que está no centro do coração de Deus, e uma vez que elas são ganhas, nós queremos edificar essas vidas. Você precisa ser convencido disso. Não dá para você ser um líder nessa igreja se você duvida das intenções da liderança dessa igreja. Não dá. É muito difícil um casamento quando o marido ou a esposa, quando o cônjuge, ele sempre duvida das intenções do outro. Nossa, como você está bonita hoje, o que você está querendo, hein? Entendeu? Não, eu só quero falar que você está bonita. Nossa,
A comida a gente comeu aquela comida e estava tão gostosa, quer dizer que a minha comida é ruim? Não, tá vendo? Sempre tem aquela... Não, é preciso ser convencido das intenções do outro. Uma questão, então, agora sim, que deve ser considerada são os rumores. Já ouviu aquela expressão? Onde há fumaça, há fogo. Será mesmo que onde há fumaça, há fogo? Porque havia fumaça a respeito de Jesus. Lucas 23, versículo 2, diz assim: e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo. A Bíblia está dizendo que eles estavam acusando Jesus de estar pervertendo a nação, pervertendo o coração da nação, causando um problema ali, uma rebelião. Jesus fez isso, era uma fumaça, mas não havia fogo aqui. Percebe? Será mesmo? É muito fácil destruir alguém com palavras. É muito fácil levantar para falar mentira dos outros. Não acredite em qualquer coisa que você ouve em qualquer lugar. Na dúvida, ore. Na dúvida, procure, pergunte. Se você está em um ministério, numa igreja, precisa ter clareza no seu coração de todos os fatos a respeito desse ministério e da sua liderança. Sem essa persuasão, não haverá lealdade. Não permaneça num lugar se você tem muitas questões mal resolvidas, porque sempre vai ter rumores. Afinal de contas, o diabo é o pai da mentira. Essa é a maneira do diabo destruir. E você sabe, é muito mais grave ainda quando acontece, infelizmente, às vezes acontece, os rumores dentro da própria igreja. Porque o diabo fica procurando servos. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz uma frase que é a seguinte: o ministro mais fiel do diabo é o ministro infiel da palavra. Você sabe, uma das coisas que os ministros infiéis da palavra fazem é denegrir. Então, cuidado com pessoas que são muito críticas, que falam muito. Ah, você viu fulano? Olha, você viu? Ah, aquele pastor da aula que a gente assistiu. Cuidado. Cuidado com pessoas que são críticas. Eu não estou falando que você tem que ser tolo, né, pelo perdão da palavra burro. Nada disso, tapado. Não. Mas você precisa ser aquilo que de fato você já é em Deus. Homem e mulher de Deus, que avalia as coisas não só segundo a mente natural, mas segundo o Espírito. Se eu pudesse, eu ia pedir para ouvir o seu amém, mas diga amém onde você está. Segundo, eu já falei para você, eu disse que me adiantaria, sua lealdade deve ser para com a mais alta autoridade. Em uma grande organização sempre haverá certo número de autoridades a quem você deve submeter. Se a questão da lealdade surgir, sua lealdade deve ser para com a mais alta autoridade. Paulo diz, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Percebe? Paulo estava falando o seguinte, me imite enquanto eu estiver imitando a Cristo. Então, se o seu líder tem alguma atitude que não se parece com Cristo, não imite. Procure o seu discipulador. Se o seu discipulador tem alguma atitude que não se parece com Cristo, não imite. Procure o seu pastor. Se o pastor tem alguma atitude, procure o pastor que está acima dele. É assim que funciona. Às vezes as pessoas acham, ai, eu não quis te falar, pastor, porque eu achei que ia fazer fofoca. Você não faz fofoca se for para cima. Se for para a autoridade que está em cima, que está acima. É o terceiro ponto, já me introduz aqui ao terceiro ponto. Uma pessoa leal não esconde informação. Não falar é deslealdade. Se o pastor de rede o impedir de falar, ele se torna desleal. Eu já falei isso para você também. Paulo somente pôde corrigir os coríntios porque os irmãos o informaram das coisas que estavam acontecendo ali. 1 Coríntios 1:11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Percebe? Paulo foi informado, porque ele era o líder. Não é errado quando o homem da casa, o pai, a mãe, é informado de um problema que está tendo na família. Não, não, não. Aquele que fala de um problema para a liderança, ele é leal. Ele não é fofoqueiro, ele é leal. Fofoqueiro é quem fala para quem não pode resolver. Se o líder tem um problema com o discipulador, ele fala para outros líderes. Quem fala é desleal e quem ouve também é. Quem ouve deveria falar, meu irmão,
procura o pastor e fala a respeito desse discipulador para resolver, senão eu vou procurar o pastor e falar que você me procurou para falar uma situação. Então procure você e resolva a sua vida. É assim que o leal trata, é assim que o leal resolve as coisas. Paulo foi informado por pessoas comuns da igreja. Mas quando você retém uma informação, passa a impressão de que está de acordo com o que está acontecendo. É o que chamamos de cumplicidade. Isso aqui é o fumante passivo. Pelo perdão do exemplo, se te agredir. É o fumante passivo. Ele mesmo não está fumando, mas ele tem o prazer de ficar sentindo o cheiro da fumaça. Esse é o desleal. Ele mesmo não está falando. Ele mesmo não foi a fonte, mas ele ouviu, concordou e se calou. Quem não concorda, não cala. É real o ditado que diz que quem cala, consente. Então quem se calou, concordou. Ele é um desleal passivo. Está ali só ouvindo e se alimentando da deslealdade dos outros, portanto também é desleal. Procure o seu pastor, resolva. Procure o seu discipulador, resolva as coisas. Não permita, irmãos. Olha, eu vou te dar um exemplo aqui. Não é Bíblia, você pode jogar fora se você quiser. Mas eu acredito que tem muito a ver conosco. Eu acredito que é de Deus. É uma regra que eu uso, que eu faço. Se tem coisas, discordâncias que eu consigo resolver no meu coração, eu vou para Deus e eu resolvo. Mas se eu não conseguir resolver, se eu continuar incomodado, chateado, magoado, eu procuro minha liderança para resolver. Eu procuro até que meu coração esteja limpo. Até que eu não tenha ressalvas, não tenha pendências. Até que eu esteja completamente convencido. Acredito que é assim que o Senhor quer que nós... É a atitude que Deus espera de nós. Quarto ponto. A lealdade é baseada em princípios e não em emoções. Nossa lealdade e compromisso devem estar baseados em princípios, não em emoções. A lealdade a Deus é quebrada quando a palavra e seus princípios são ignorados e deixados de lado. A lealdade verdadeira é para com Deus e com a sua palavra. Lembra que eu falei para você? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A partir do momento que não se imita Cristo, então nós também não devemos imitar a liderança, mas devemos resolver. Entende? Porque Deus vai tratar com a liderança. Você não é juiz, você não vai lá resolver a situação. Deixe quem tem autoridade para resolver, resolver. Jonatas é um grande exemplo disso, porque ele ficou do lado de Davi e se posicionou contra o seu pai. Ele quase morreu por isso, sabia? A Bíblia diz que um dia, está lá em 1 Samuel 20, versículo 13. Não, a história não está aqui, mas esse também é importante, vamos ler. Mas se meu pai quiser fazer-te mal, Jonatas falando para Davi, faça com Jonatas o Senhor o que a este aprouver, se não te fizer saber e eu não te deixar ir embora, para que sigas em paz, e seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Mas era outra situação que eu vou falar para você, que um dia Jonatas ele foi defender Davi. Falando, pai, por que o Senhor quer matar Davi? E a Bíblia diz que Saul jogou a lança contra Jonatas. Ele correu risco de vida por defender quem precisava ser defendido. Mas por que ele fez isso? Porque Deus havia levantado Davi. E ele teve discernimento para perceber quem Deus havia levantado. Quinto ponto. A lealdade lhe custará relacionamentos e amizades. Tudo na vida tem um preço. A lealdade também tem um preço. Sabe, ser leal a alguém ou a algo significa que você não vai poder ser leal a todos. Inevitavelmente, a lealdade lhe custará amizades. Honestamente, eu sou pastor, mas você é um cristão, um crente. Como que você se relaciona com quem fala mal de crente, com quem fala mal de pastor, com quem fala mal da sua igreja? Não pode. Eu vou falar algo para você com uma decisão que todo mundo precisa tomar. Eu tomei a minha, permaneço nela e você também precisa tomar. Quem fala mal daquilo que eu acredito não pode ter o direito de ter acesso à minha vida. Não estou falando de ser grosso, ser mal educado, de desmerecer, não é isso. Mas não pode ter o direito de ter acesso a mim, à minha vida, à minha intimidade, não pode. Por quê? Eu escolhi um lado, eu sou do lado da igreja do Senhor Jesus, porque eu faço parte dela.
E eu, no que diz respeito à igreja, sou um pastor nessa casa, nessa igreja, estou com o pastor Luiz, estou com os meus pastores, eu sou convencido da obra que nós fazemos, não é porque ninguém me manipula, não, é porque eu acredito nisso, foi o que Deus moveu no meu coração e eu permaneço nisso. Nunca ignore seus relacionamentos, não existe relacionamento neutro, não existe. Diga isso, não existe relacionamento neutro, não existe. 1 Coríntios 15:33 diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com quem você anda, cuidado com as suas amizades, cuidado com quem você permite ter acesso à sua vida, porque elas podem corromper você. Eu peço sempre graça a Deus e procuro ser muito rápido quando eu percebo uma conversa torta. Muito rápido para me posicionar, para me afastar quando necessário. Porque eu preciso guardar o meu coração. A Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Se eu não me engano, Provérbios 4:23. É isso mesmo. Então, guarde o seu coração. Mantenha o seu coração no Senhor. Sexto ponto, a lealdade pode lhe custar coisas físicas. Sabe, ocasionalmente pode ser que você perca oportunidades, talvez no trabalho ou algo do tipo, por se posicionar em lealdade a alguém ou a algo. Ah, pastor, nós não servimos a homens. Nós não temos que comprar guerra por causa de homens. Se forem homens de Deus, você deve comprar guerra por eles sim. Se forem homens de Deus que são tementes a Deus, que servem ao Senhor com realidade, com vida, que têm entregue as suas vidas, você precisa escolher que lado que você fica. Eu escolho ficar do lado daqueles que têm respondido ao Senhor. E eu espero que você escolha também. A lealdade precisa ser consciente. Consciente. Você precisa de fato entender a quem você está sendo leal, qual a mensagem, o que está sendo produzido, o que está sendo construído. Somente podemos ser leais àqueles que são leais a Cristo. Então, se de fato, no que diz respeito aqui à igreja, à liderança, é uma liderança séria, é uma igreja séria, que de fato prega a palavra de Deus, que de fato tem temor de Deus, que de fato está servindo ao Senhor, então se posicione em favor. Se posicione em favor daqueles que Deus estabeleceu na sua vida, em nome de Jesus. Agora, alguém que é leal, para a gente encerrar, ele reconhece facilmente a autoridade. Ele não resiste à autoridade. Ele pergunta, quem que dá as direções aqui? É o fulano. Ok, fulano, o que eu preciso fazer? É assim que o leal age. Ele facilmente reconhece a autoridade. Uma pessoa submissa, alguém que é leal, não é independente. Não estou dizendo aqui que você tem que ser dependente do líder, dependente do discipulador. O que eu faço? Com que cor de roupa que eu vou para o culto? Não, não é isso. Mas não fica tomando decisões e fazendo coisas de maneira independente. Nós estamos no jejum, precisamos vir para o culto na Arena Videiro para ser edificados juntos aqui como igreja. Não, eu não vou, eu vou fazer a minha reunião de célula. Não faça isso. Uma direção foi dada, siga a direção. Aquele que conhece a autoridade não procura ser autoridade. Como assim? Ele não procura minar a autoridade que existe para mostrar que ele é melhor do que ela. Ele não faz isso. Aqueles que são submissos são tardios para opinar. Cuidado com quem sempre tem palavra do tempo inteiro, tem opinião, sabe falar o tempo inteiro. Cuidado, cuidado. Primeiro ouve, procura entender, procura perceber, procura saber como de fato são as coisas. A pessoa submissa é muito sensível a rebeliões e iniquidades. E aquele que é submisso, ele consegue também levar os outros à submissão. Se você de fato é alguém submisso, você percebe quando alguém está agindo com deslealdade. E a sua atitude, o seu coração influencia outros também a serem leais. Que o Senhor te conduza, me conduza, nos conduza pelo caminho da lealdade, porque isso agrada o coração de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe você grandemente. Se possível, tire um tempo para orar agora a respeito disso, perguntando para Deus trazer luz no seu coração. Pede para Deus sondar. A Bíblia diz que Ele sonda mentes e corações, esquadrinha o coração. Fala para Ele, Senhor, se há algo no meu coração, me transforma, fala comigo, me traz luz, eu quero ajustar o que precisa ser ajustado.
Quero encerrar lembrando você que é muito importante que você volte para o curso presencial. Após esse período de jejum, as aulas vão voltar. É muito importante que você volte com seu coração cheio de expectativa, porque aquilo que Deus vai fazer na sua vida só começou. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra vai completar na sua vida em nome de Jesus. Quero lembrar também do nosso reencontro do CTL, dia 26, 27 e 28 de abril. É muito importante que você participe. Quem sabe a gente não se vê lá e vamos juntos ser edificados mais uma vez. Que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Me segue lá no Instagram, @PRAndréRadical. A gente se vê por lá. Que Deus te abençoe.